Olá, meninos e meninas, tudo bem por aí? Mais uma aula nessa trajetória de estudos literários. Hoje vamos estudar o humanismo. É a primeira aula de 3 ou 4 aulas. Eu vou ver como vai ficar melhor dividido esse assunto, porque é uma escola bem extensa, com bastante material a ser estudado. Essa escola vai acontecer justamente entre os séculos 14 e 15 e vai apresentar uma mudança muito significativa pela qual a Europa medieval passou. O ser humano começa a se libertar daquele poder centralizador lá do trovadorismo, da igreja, e vai começar a desenvolver uma nova mentalidade em que cabem preocupações e prazeres muito mais humanos. O que será que levou o ser humano a esse questionamento do poder de Deus e a valorização do próprio ser humano? Nós vamos nessa aula aprender justamente a responder a esse questionamento. O que levou o ser humano a olhar para si e também se colocar como centralizador do mundo. Como de costume, vamos analisar uma tela que apresenta bem, resume bem esse contexto histórico e as principais características dessa escola. Temos aqui essa terra do Henri Testelin e apresenta justamente esse período de acesso ao conhecimento. Meninos e meninas, vocês não sabem o poder que tem o conhecimento na vida de uma pessoa. Abrem-se as cortinas, abrem-se as portas para novas oportunidades. E o que temos nesse quadro é justamente, parece uma cena de teatro, né, sendo aberta, nós temos aqui as cortinas, alguém está abrindo as cortinas para um novo momento no mundo. A reunião de várias pessoas, de entidades muito importantes. Aqui nós temos, eu acredito que a presença de um rei, nós temos aqui alguns estudiosos que se reuniam, que são as primeiras Arcádias, que eram monumentos em que se reuniam escritores, poetas e cientistas para discutir, né, acerca de novas ciências, de novas descobertas. Temos aqui alguém fazendo alguma apresentação de um globo, do outro lado nós também temos uma espécie de globo, papéis, mapas, tudo simbolizando a abertura de conhecimento para essa geração que proporcionou nova visão de mundo, novas perspectivas e muitas outras oportunidades. O homem, então, no humanismo, é a medida de todas as coisas. Temos até o Homem Vitruviano de Leonardo da Vinci, que dá uma atenção especial à proporcionalidade das medidas do corpo humano. Vamos entender o E é isso, essa atenção especial à proporcionalidade e à perfeição das medidas do corpo humano. Como vimos, o humanismo vai ser marcado por uma época de transição, de mudança de ideias e de confronto de ideias. A primeira delas é a crise do sistema feudal. Começam-se as primeiras práticas, os primeiros costumes de troca e venda. Isso vai ser chamado mercantilismo, dando lugar, né, que vai ocupar o espaço daquela economia de subsistência lá do trovadorismo marcada pelo feudalismo. Nós vamos ter as primeiras práticas de compra e venda chamada mercantilismo. Com essa prática, nós vamos ter o surgimento das primeiras cidades. Essas primeiras cidades eram chamadas burgos. E quem morava nos burgos era chamado de quê? Burguesia. E daí nós vamos ter o surgimento da classe da burguesia, que eram justamente esses detentores de maior poder aquisitivo que poderiam marcar essas práticas sociais de compra e venda.
Outra grande invenção que vai marcar esse período é a imprensa de Gutenberg, que vai favorecer a propagação do conhecimento, a publicação de ideias e teses, que não ficariam mais ali presas a um grupo de pessoas ou ao próprio escritor, mas agora elas podiam ser difundidas e outras pessoas poderiam ter acesso e ler. Outra coisa muito importante com esse avanço científico, o homem passa a ter domínio de espaço, domínio geográfico, de bússola, de até onde ele pode ir. Isso vai expandir territorialmente o poder desse homem. Nós vamos ter grande expansão ultramarina. O homem passa a descobrir, por domínio geográfico que tem, que ele pode ir muito além e avançar territorialmente e também aquisitivamente. Uma grande mudança da visão de mundo. O humanismo vai ser marcado por um confronto muito grande de ideias bastante antagônicas. Como vocês veem, é uma escola de transição que vocês observam nesse infográfico. Nós temos aqui o homem, né? É o centro dos interesses culturais, e esse homem fica no meio desse fogo cruzado, o humanismo. Aqui nós tínhamos o individualismo marcado no trovadorismo, e aqui do outro lado nós temos a próxima escola literária, que é o classicismo, marcada pelo renascimento, da cultura clássica. Então o que temos são o estudo das línguas e dos textos clássicos, o espírito crítico, a crítica aos costumes e a autoridade da igreja. Olha que grande afronta essa seria para o trovadorismo, o homem afrontar a autoridade da igreja. Um grande interesse pela natureza na arte, o homem passa a ter certa perspectiva, isso aqui falando mais no aspecto da arte, na ordem, na simetria, na racionalidade, muita inspiração dos modelos antigos, a reforma protestante, que é o grande acontecimento do período, em que Martinho Lutero propõe a interpretação livre da Bíblia, propõe a salvação pela fé, as 95 teses, justificando que o homem era salvo pela fé, a abolição do clero e do culto dos santos. E ainda vamos ter a contra-reforma, porque a igreja não ficaria de braços cruzados, perdendo fiéis. Ela abre-se com a contra-reforma e com uma série de recursos, de artifícios para combater as ideias luterianas. Então, nós vamos ter no humanismo o homem como centro, isso é chamado antropocentrismo. O homem passou a considerar-se não mais como imagem de Deus, mas como um ser ligado à sua natureza material, física e terrena. Vocês conseguem entender? Ele não quer ocupar o lugar de Deus. Na verdade, a ideia é humanizar a igreja, é descer Deus à terra, e não mais ser visto como aquele ser tirano, sempre com um chicote pronto para castigar os seus fiéis, como era pregado no trovadorismo. O homem agora pode tocar nesse Deus. Observem essa imagem também na criação de Adão, como o Deus, esse ser supremo, majestoso, poderoso, se aproxima do homem pequeno que é, frágil que é, e aí isso dá poder também para esse homem, dá visibilidade também para esse homem. Essa grande visão do humanismo. Grande avanço científico também e cultural pelo mundo inteiro. Nesse também infográfico, vocês vão observar como esses avanços foram acontecendo espalhados por toda a Europa. Versalhes descobre a importância da anatomia na medicina, isso na Flandres. Nós vamos ter a invenção da imprensa de Gutenberg, que vai favorecer a propagação de conhecimento. Na Alemanha, as novas ideias humanistas colocam em pauta a Igreja Católica, é ali onde nasce o protestantismo. Copérnico, na Polônia, sugere que a Terra que gira em volta do Sol. Em Portugal, a Torre de Belém, verdadeira joia do Manuelino, é o símbolo da expansão portuguesa. Expansão, nessa época, Portugal ocupava um lugar de grande apogeu social no mundo. Na Itália, o comércio traz grande riqueza e várias cidades, os mecenas apoiam o artista e muitas invenções pelo mundo afora, grande avanço científico e cultural. O humanismo, meninos e meninas, vai ser marcado por características antagônicas, características que se confrontam o tempo inteiro. É o teocentrismo versus antropocentrismo, ideias que vão coexistir, tá? Uma não irá anular a outra, elas irão coexistir no mesmo período. Imaginem a guerra que seria. Eu acho que é bem parecido com o que estamos vivendo atualmente no Brasil,
com esses confrontos de visões políticas que temos o tempo inteiro, né? Então, nós teremos também a retomada da cultura antiga, lá da Grécia, com as suas ideias de harmonia, de equilíbrio, de razão e beleza, clareza e concisão, né? O poeta estava muito sóbrio, o escritor estava muito sóbrio quando escrevia, com bastante racionalidade. A invenção da imprensa de Gutenberg, que vai favorecer essa propagação do conhecimento. Uma espécie de neoplatonismo. O que seria isso? Platão via o amor sob duas óticas. O amor espiritual, aquele sublime, que não se enciuma, não se apossa do outro. Muito diferente do amor carnal, que é o amor mesmo materializado entre homens e mulheres. Então, essa é a nova visibilidade, um resgate da filosofia de Platão aqui no humanismo. E, obviamente, por ser uma escola de transição, nós vamos ter o bifrontismo. Percebam essa figura em que o homem está diante de uma encruzilhada. Duas frentes marcadas justamente por esse antagonismo de visão. O homem tinha dois caminhos a seguir. E isso marca uma grande confusão na cabecinha desses homens. Imaginem só. Por hoje é só, meninos. Essa é só a primeira aula em que estudamos o contexto histórico, as características, uma visão mais geral do que foi o humanismo, essa escola literária tão importante. Eu anexei aqui um exercício prévio também sobre essa aula, vocês já podem responder. Qualquer dúvida, grita daí, tô aqui. Beijos, forte abraço!